Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que novamente reservamos esses 30 minutos para expormos a Palavra de Deus, com o propósito de estudarmos cada um dos livros bíblicos com abertura de mente e coração, para adequarmos as nossas vidas à vontade do Senhor. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais o seu querer para as nossas vidas, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é exatamente esse: estudar toda a Bíblia, aplicando-a à nossa vida. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu compartilhando sobre a sua vida pessoal e ministerial. Hoje, por exemplo, registramos a carta que o INS nos enviou da cidade de Casa Branca, no interior de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Quero parabenizar pelo trabalho de todos vocês que têm me beneficiado muito. Tenho aprendido muito. Peço muito a Deus que continue abençoando grandemente o trabalho que Ele tem colocado em suas mãos. Nunca desistam, pois o nosso trabalho não é vão. E mesmo nas dificuldades e nas provações, Deus é conosco. E a recompensa virá mesmo que não seja aqui, e sim no céu. Um grande abraço do amigo INS. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras e quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Afinal, essa prática tão saudável é que nos dá forças para nos manter firmados no Evangelho. O nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentar diariamente. Para isso, convido nesse momento para elevar as nossas orações a Deus, buscando do Senhor a sua bênção. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam também desfrutar dessa comunhão tão gostosa que temos contigo. Abençoa as nossas famílias, dando-nos amor por Tua Palavra. Abençoa a circunstância de cada um de nós que Te buscamos nesse momento. Especificamente, oramos em favor desse nosso querido amigo INS. Pai, nos oriente no estudo de hoje. Dê o Teu Espírito para nos iluminar e dê a Tua capacitação para aplicarmos as Tuas verdades às nossas vidas. Nós Te louvamos, Te bendizemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos por objetivo concluirmos o estudo do primeiro capítulo de Sofonias. Vamos estudar no livro de Sofonias, o capítulo 1, versículos 14 até 18. Quando observamos esses versos finais deste capítulo, percebemos que Sofonias nos dá uma descrição do dia do Senhor. O profeta mostra claramente que para os pecadores esse será um dia terrível, será um dia de espantosa retribuição. Tudo o que fizeram durante a vida terrena, seja individualmente, seja coletivamente como nação, todas as
arbitrariedades e todos os malfeitos cometidos, todos eles serão vingados pelo Senhor. Todos os povos temerão diante da santa e poderosa presença de Yahvé. Esse será um dia de ira, um dia de aperto, um dia de medo, um dia de angústia, um dia de desolação e um dia de trevas. O profeta Sofonias detalha de modo impressionante como será esse um dia tenebroso para todo aquele que for achado em débito diante de Deus. Temos 7 afirmações que nos mostram como esse dia será terrível. Primeiro, é um dia iminente, isto é, se aproxima rapidamente. Segundo, é um dia para o qual se deve dar toda atenção. Terceiro, será um dia de terror. Quarto, será um dia de convulsões na natureza. Quinto, será um dia que virá como castigo pelo pecado. Sexto, esse dia cairá sobre toda a criação, incluindo os animais e os seres humanos, sejam eles gentios ou judeus. E sétimo, será um dia em que o remanescente escapará do juízo divino, pois somente esse grupo fiel usufruirá da glória da era messiânica. Querido amigo, conforme esse texto, conforme essas características, diante dessas informações, diante dessa descrição detalhada, vamos estudar esse texto, dando grande atenção a ele e, como título, colocamos essa frase: características do dia do Senhor. Eu repito, se você quiser anotar, com base em Sofonias capítulo 1, versículos 14 a 18, características do dia do Senhor. Quando consideramos as características desse dia, percebemos então que tudo isso acontecerá, a retribuição divina acontecerá porque Deus manifestará a sua ira contra os pecados e contra os pecadores que não se arrependerem. Foi Paulo quem nos advertiu sobre a maneira pela qual Deus se relaciona conosco diante do nosso proceder. Paulo tinha dito: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. A pergunta que eu faço para você, embora já tenhamos estudado Romanos, é como é que podemos entender esse verso, essas palavras de Paulo? É importante entendermos que a ira divina, ela não é uma explosão descontrolada, a reação raivosa que nós humanos temos quando nos sentimos ofendidos e desprestigiados. Não, a ira divina não é a reação caprichosa que temos de nos vingarmos por algum mal cometido contra nós. Não. Temos que entender que a ira divina é um dos atributos de Deus. Atributo esse que na maioria das igrejas não tem sido ensinado, nem tem sido proclamado. A ira divina, querido amigo, é a profunda e intensa indignação do Senhor contra o pecado que ofende a sua própria santidade. As ações indignas que nós, seres humanos, cometemos diante de Deus, provocam essa grave e profunda reação divina. Temos que entender também, e é importante ficarmos atentos para o fato de que, ao mencionar a ira divina, os escritores sagrados, inspirados pelo Espírito Santo, transmitiam a ideia da recompensa certa, da resposta justa e determinada de um Deus justo, puro e santo diante do pecado humano. Nós temos textos, tanto no Novo como no Antigo Testamento, que provam isso, que Deus responde de uma maneira justa e correta à nossa atitude, aos nossos pecados. Deus é uma realidade para a qual devemos estar atentos, pois, como vimos, tanto o Antigo como o Novo Testamento deixam claro que, assim como o Senhor é bom para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que confiam nele e para aqueles que o seguem, o Senhor também é terrível para com aqueles que o desobedecem, o desprezam e não o seguem.
O profeta Naum foi muito enfático em mostrar essa característica do Senhor que muitos de nós não temos levado em consideração. Naum mostrou-nos que o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Eu li para você Naum, capítulo 1, versículos 2 até o versículo 8. Querido amigo, essa é uma verdade que precisamos aprender. Assim como o amor de Deus é um sentimento especial, descreve o seu caráter, assim, a ira de Deus também faz parte do caráter de Deus. Querido amigo, assim como o amor de Deus não é um sentimento tolo e emocional, assim também a sua ira não é emocional ou tola. Assim como Deus é bom e conhece aqueles que o buscam, que o obedecem e que se submetem a Ele, assim também o nosso Deus responde com justiça à desobediência humana. Essa é uma verdade que precisamos incorporar à nossa teologia. No texto em que Paulo diz que Deus revela a sua ira, é fundamental entendermos que essa revelação é uma revelação contínua, isto é, está sempre, esteve sempre e estará sempre presente diante dos homens. O amor de Deus revela na justiça, na justiça que Ele nos dá em Jesus Cristo. Mas a ira de Deus também revela essa justiça. O pecado foi condenado, foi punido em Jesus Cristo. Assim como a salvação do Senhor sempre esteve à disposição daqueles que queriam andar humildemente, daqueles que reconheciam seus pecados e careciam de Deus, assim também a sua ira, a sua justiça, se tornou conhecida diante de todos. Alguns o levaram a sério, outros não se importaram. Mas Deus demonstra sua ira de duas maneiras bem claras. Indiretamente, através das consequências naturais da quebra das suas leis. Das leis morais universais. Como, por exemplo, a lei da semeadura. O preguiçoso que pouco planta, o que ele vai colher? Pouco. Porém, aquele que trabalha firme, quem planta muito, obterá maior colheita. Essa é uma lei. Mas Deus também demonstra a sua ira de uma maneira direta. Isto é, através da sua própria intervenção, respondendo à desobediência e à dureza do coração humano. Por exemplo, nós encontramos o juízo divino por meio do dilúvio. O juízo contra Sodoma e Gomorra. O juízo divino contra a dureza do coração do faraó. Na verdade, nós encontramos várias outras intervenções em que Deus se mostrou zeloso para com sua lei, para com seus princípios e para com seu próprio ser, que é santo. Quando falamos então sobre a ira de Deus contra o pecado, não podemos nos esquecer que o grande exemplo, que ela é real, ela é verdadeira, e temos que levá-lo a sério. Temos que levar Deus a sério. Temos que levar a ira de Deus a sério, visto que, na revelação mais intensa que poderia existir desta ira, Deus revelou a sua ira contra o pecado ao entregar o seu próprio Filho, o Filho unigênito, que recebeu a sua
justa resposta ao pecado humano. Jesus recebeu o castigo que eu e você deveríamos receber. O Senhor Jesus recebeu a ira divina. Ele tornou-se pecado em nosso lugar, para que pudéssemos ser justiça de Deus. Veja lá 2 Coríntios 5, 21. Querido amigo, essa reação de Deus ao pecado humano, além de ser revelada no tempo escatológico, sempre esteve presente na história da humanidade. Mas, como dissemos, essa justa resposta divina contra o pecado humano foi demonstrada ao seu próprio povo. Israel foi destruído e levado cativo para a Síria, e o povo de Judá enfrentaria a Babilônia. Seria o dia do julgamento, o dia do Senhor. Sofonias, então, nesse trecho, descreve esse dia de uma maneira impressionante. E diante da sua descrição, o princípio que extraímos desse texto é visto nessa advertência. Para todo o injusto, o dia do Senhor se caracterizará como um dia terrível. Eu repito, com base em Sofonias 1, 14 a 18, para todo o injusto, o dia do Senhor se caracterizará como um dia terrível. Nesses versos, encontramos então 5 características do terrível dia do Senhor. O terrível dia do Senhor, em primeiro lugar, se caracteriza por se aproximar rapidamente. Veja o versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Aqui temos uma afirmação clara e muito real sobre a iminência, isso é, sobre a brevidade da chegada do dia do Senhor. Depois dos 2 primeiros oráculos nas suas primeiras mensagens, versículos 1 a 6 e versículos 7 a 13, nesse terceiro oráculo, Sofonias nos descreve, de uma maneira impressionante, o dia do Senhor. Esses versos não falam de guerra ou de lutas, mas falam dos resultados do juízo que cairá sobre todo o povo. A primeira pregação sobre o dia do Senhor apareceu lá em Amós, conforme 5, 18 a 24. Naquela ocasião, parece-nos que Amós aproveitou um dia de feriado, quando todos estavam felizes, estavam festejando, e aí, nessa tranquilidade, nesse dia de festa, ele transmitiu uma mensagem sombria, usando a poesia de canto fúnebre. Agora, nessa ocasião, Sofonias então utiliza a poesia do Cântico do Guerreiro para descrever o avanço rápido sobre Jerusalém de um inimigo do norte, que traria o grande e terrível dia do Senhor. Em ambas as ocasiões, os profetas disseram ao povo de Israel, ao povo de Judá, que eles eram os verdadeiros inimigos de Deus. Isso é, Israel e Judá eram os verdadeiros inimigos de Deus. As duas nações, pela desobediência, pela rebeldia, pela independência, tinham se tornado inimigas de Deus. A aliança que Deus firmara com seu povo exigia lealdade, compromisso, fidelidade para com Deus e justiça e misericórdia e bondade para com seus conterrâneos, seus irmãos, os seus compatriotas. Mas eles tinham se distanciado de Deus. O compromisso que Deus tinha com seu povo é que servissem de referencial de uma vida reta e digna para os outros povos. Porém, os hebreus fracassaram. Não se sabe ao certo a origem do conceito do dia do Senhor, desse terrível dia. Porém, um dos elementos que inclui esse conceito é que a soberania de Deus não se estende, não alcança apenas o povo hebreu, mas alcança todas as nações da terra. Por isso, tanto esse conceito é o pano de fundo das sentenças de Deus contra Judá e as demais nações, como também é o pano de fundo para as mensagens de salvação, de restauração, de bênção, que o profeta vai registrar esperançoso. Em segundo lugar, o terrível dia do Senhor se caracteriza por ser um dia amargo e de indignação. Eu leio para você os versículos 14 até 16. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso.
Versículo 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. E versículo 16. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Querido amigo, nesses versos o profeta anuncia que o dia do Senhor se aproxima com rapidez e o grande guerreiro seria o próprio Yahvé. Esse dia é descrito então como aquele dia. Aquele dia. Graficamente, o profeta descreve os terríveis efeitos desse dia. O incendiar-se com as chamas da ira de Deus e todas as demais descrições mostram como os homens serão atingidos. Nesses versos, o profeta mostra com detalhes assombrosos esse dia que será um misto de dor, angústia, tristeza, medo, pavor, desolação, aperto, escuridão, trevas e quebrantamento. O pior de tudo, querido amigo, é que será um dia tão terrível que os soldados, normalmente homens valentes e vigorosos, gritarão de amargura, porque não serão capazes de enfrentar um inimigo tão poderoso. Diante de um ataque relâmpago, a trombeta do inimigo anunciará a conquista da cidade. O toque da trombeta é sugestivo. Era uma metáfora muito interessante. Era o sinal para a batalha, o sinal da aproximação do inimigo. A batalha a que se refere o profeta é a iminente queda de Jerusalém e Judá como nação, através da Babilônia, instrumento nas mãos de Deus. Uma cidade com pequenas torres nos ângulos das muralhas se tornava uma cidade bem protegida, mas as cidades fortificadas, isto é, as cidades muradas, com altas torres, eram praticamente invioláveis. Porém, diante do Senhor, nada ficaria em pé. Elas seriam destruídas. Em terceiro lugar, o terrível dia do Senhor se caracteriza por ser um dia de grande angústia. Veja o versículo 17. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Querido amigo, claramente Deus disse que enviaria desespero sobre o povo porque tinham pecado contra o Senhor, contra Ele mesmo. Eles se tornariam vítimas de um grande massacre. Seriam como pessoas cegas, sem saber para onde ir, sem saber para onde se dirigir. Era uma descrição de um profundo e terrível sentimento que sobrevinha sobre toda a nação. Haveria sangue e corpos espalhados por todas as partes. Os cadáveres não sepultados de muitíssimos judeus ficariam jogados pelas ruas, decompondo-se, trazendo mais destruição. Por isso, a descrição continua ainda, e em quarto lugar, o terrível dia do Senhor se caracteriza por ser um dia sem qualquer livramento. Veja o versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. O povo desobediente não pode suportar a dura consequência dos seus pecados. O povo desobediente não poderia subornar o guerreiro com suas riquezas. Não poderia haver algum lugar que pudesse servir de refúgio para eles? Essa era a pergunta. E a resposta é não. Por quê? Ora, porque toda a terra seria consumida pelo fogo. O ouro e a prata, as riquezas, os bens, as propriedades, as economias, tudo que tinha sido adquirido e guardado nessa hora de caos, de nada, absolutamente nada, de nada valeriam. Nem a prata, nem o ouro, nem qualquer outra riqueza poderia evitar a destruição. Precisamos entender de uma vez por todas que as riquezas não têm qualquer valor para qualquer pessoa quando essa pessoa passa por momentos de profunda crise, quando essa pessoa enfrenta o poder de Deus. Querido amigo, em quinto e último lugar, o terrível dia do Senhor se caracteriza por ser um dia em que o juízo será universal. Versículo 18 diz assim: mas pelo fogo do meu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra.
A Bíblia menciona o juízo universal com muita frequência. E nós precisamos estar preparados. Não só Judá precisava se preparar, mas eu e você precisamos nos preparar para enfrentar esse juízo universal. Por trás da mensagem de Sofonias está a ideia de que o amor de Deus nos salva, mas a justiça de Deus, a desobediência a Deus, vai nos conduzir a esse grande e terrível dia do Senhor. Oro para que você esteja preparado para enfrentar esse dia. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sem igual.